Por que é difícil emagrecer na menopausa? Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas no Emagrecimento na Menopausa. Nesse canal, a gente conversa sobre menopausa, sem tabus e sem enrolação. Aqui vamos direto ao ponto. Hoje vou mostrar algumas estratégias de emagrecimento na menopausa e também estratégias para aumentar a sua disposição. Eu sou Tânia Bétega, nutricionista clínica, tenho mais de 30 anos de experiência na área da nutrição e assim como você, eu também sou menopausada. A menopausa, ela chega sem ser convidada, é ou não é? Para algumas mulheres, a menopausa chega cedo, em torno de 40 a 45 anos. Para outras, chega um pouquinho mais tarde, 55 a 60 anos, mas chega para todas as mulheres. E traz consigo, assim, um pacotinho de sintomas como os calorões, a ansiedade, a depressão, a insônia e o aumento do peso. E esse peso não reduz como antes, é ou não é? Mesmo comendo tudo igual, mesmo fazendo todas as atividades que se faz antes. E hoje é sobre isso que eu quero falar com você. Porque é difícil emagrecer na menopausa. Alguns estudos mostram que em torno de 70% das mulheres ganham peso nessa fase da menopausa, com um aumento médio de até 5 quilos. E a gordura abdominal aumenta em até 8% devido à queda do estrogênio. Isso mesmo. Então, a dificuldade para emagrecer durante a menopausa está relacionada a uma combinação de fatores, sabe? São fatores hormonais, são fatores metabólicos, são fatores comportamentais, exatamente. Eu posso relacionar esses fatores como queda dos hormônios estrogênio e progesterona, resistência à insulina, perda da massa muscular, que se não for tratada pode evoluir para uma condição chamada sarcopenia, que é a perda acentuada e importante da massa magra, alterações no sono e estresse, adaptação metabólica. Quanta coisa, hein? Você sabe por que a mulher na menopausa não consegue emagrecer como antes? Então, eu vou explicar para você. Olha só, nessa fase da menopausa ocorre uma cascata de fatores, uma série de eventos e tudo ao mesmo tempo. Então, vamos conhecer mais a fundo esses fatores para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Na menopausa, acontece a queda dos hormônios estrogênio e progesterona. Então, com a redução dos hormônios estrogênio, acontece a diminuição da taxa metabólica basal, ou seja, da quantidade de calorias que o corpo queima em repouso. Exatamente. Acontece também um maior acúmulo de gordura visceral, aqui na região abdominal, que é metabolicamente mais ativa e resistente à perda de peso. Então, com a queda do estrogênio, ocorre lentidão no metabolismo. Sabe, antes da menopausa, o estrogênio ele ajuda a regular o apetite, o gasto energético e a distribuição de gordura, principalmente no quadril e nas coxas. Na menopausa, a queda brusca do estrogênio reduz a taxa metabólica basal. Então, o corpo queima menos calorias em repouso. Mesmo comendo igual, o corpo estoca mais gordura, especialmente na região da barriga, que é a gordura visceral. Muito interessante isso, não é? Olha só, não parou por aí. Na menopausa também acontece a resistência à insulina, ou seja, com o declínio hormonal temos uma piora na sensibilidade para a insulina. Com isso acontece o acúmulo do risco de diabetes tipo 2
e também mais facilidade para o armazenamento de gordura. Então, com a resistência à insulina, ocorre mais acúmulo de gordura. O estrogênio ajuda a manter a sensibilidade à insulina. Na menopausa, ocorre o quê? Uma redução hormonal, que dificulta o controle desse açúcar no sangue. Isso aumenta o risco de diabetes e facilita o estoque de gordura. Mais um ponto, né? Então, o corpo tende a transformar carboidrato em gordura mais facilmente. Exatamente. Na menopausa também acontece a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. A partir dos 40 anos, o nosso corpo ele tem uma perda progressiva de músculo, em torno de 5% por década. E se não tratado, isso pode evoluir para uma sarcopenia. Então, com a perda da massa muscular, o corpo tem o gasto calórico reduzido. Você sabia que os músculos queimam mais calorias que a gordura? Pois é. Então, se temos menos músculo, temos um metabolismo o quê? Exatamente, mais lento. E é por isso que mesmo mantendo a mesma dieta, o corpo gasta menos energia. Olha que interessante, né? Ponto bem interessante. Não terminou por aí. Na menopausa também acontece alterações de sono e estresse e os calorões ou as conhecidas ondas de calor. E também a insônia, que são situações que aumentam o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso mesmo. E esse hormônio estimula o acúmulo de gordura abdominal. Então, noites mal dormidas também aumentam a fome. É isso mesmo, especialmente por doces ou carboidratos, resultando em mais vontade de comer carboidratos, principalmente os doces. Bom, e com isso temos então a dificuldade para queimar gordura, é ou não é? Olha que interessante. Olha só. Na menopausa acontece também a adaptação metabólica, ou seja, o corpo se torna mais eficiente em conservar a energia, dificultando a perda de peso, mesmo com dietas e exercícios, ou seja, o corpo segura a gordura. Então, com a idade, o corpo se torna mais eficiente em conservar, sim, energia. Dietas muito restritivas podem piorar o efeito platô, ou seja, onde o corpo desacelera ainda mais para se proteger. Qual o resultado disso? Ficar em déficit calórico fica mais difícil. Exatamente. Aqui não irei falar sobre dietas mirabolantes para perder peso, nem sobre receitas diet ou light. Aqui irei explicar os motivos que faz a mulher menopausada ter dificuldade para perder peso e trazer uma melhor compreensão sobre o que está acontecendo no corpo dessa mulher menopausada. Assim fica mais fácil entender. Então, a menopausa é um período de transformações profundas na vida da mulher e a dificuldade em perder peso durante essa fase pode ser, sim, uma excelente oportunidade para revisitar os hábitos alimentares, fortalecer a autoestima e priorizar a saúde. Exatamente. O metabolismo desacelera devido às mudanças hormonais, especialmente devido à queda do estrogênio, que favorece o acúmulo de gordura abdominal, aquilo que nós não gostamos aqui, é ou não é? Essa mudança obriga a mulher a entender o seu corpo de uma nova maneira, adaptando estratégias como exercícios de força e alimentação anti-inflamatória, em vez de insistir em métodos que funcionam antigamente, agora não funcionam mais. A gordura visceral, ou seja, a gordura abdominal, ela aumenta os riscos cardiovasculares e também aumenta o risco de diabetes. Perder peso na menopausa deixa de ser uma questão estética
e passa a ser uma questão de urgência em saúde. Ou seja, mulheres que se informam sobre nutrição, hormônios e exercícios específicos ganham ferramentas para envelhecer com mais vitalidade e mais saúde. Exatamente. A menopausa muitas vezes revela desequilíbrios que já existiam, mas passavam desapercebidos. A pressão social para manter um corpo jovem pode ser esmagadora na cabeça de algumas mulheres. A menopausa convida a mulher a respeitar o seu corpo enquanto cuida, sem guerra contra a balança. Isso é muito importante. Ter a consciência das necessidades do seu corpo nesse momento da menopausa e também praticar exercícios físicos prazerosos. Tudo isso pode ajudar a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse e que contribui para o ganho de peso. Filhos, netos e pessoas próximas, elas observam como a mulher lida com essa fase, sabe? Encarar o desafio com sabedoria, sem dietas radicais, mas com consistência, inspira outras gerações a envelhecer sem medo. A dificuldade em perder peso na menopausa não é um fracasso, mas um sinal de que o corpo pede uma abordagem diferente. Quem encara esse momento como uma chance de se reinventar física e emocionalmente, colhe benefícios que vão muito além do peso. Longevidade, autoconfiança e uma relação mais gentil consigo mesma, sabe? Eu tenho a Esther, que tem 74 anos, ela é menopausada e é corredora. Ela tem muita disposição e tem atenção plena à sua alimentação e pratica bastante atividade física. Ela se sente orgulhosa da mulher que ela é. A Lúcia, que perdeu 10 quilos em 4 meses, mesmo sem poder fazer atividade física, ela hoje tem bastante disposição para fazer a atividade física e se sente bem e preza pelo seu bem-estar, sabe? Eu ouço reclamações do tipo, ai, mas eu não consigo emagrecer na menopausa. Eu entendo que a menopausa traz mudanças desafiadoras, especialmente no metabolismo dos hormônios. Eu entendo isso. Muitas mulheres se sentem assim e é normal se frustrar. É verdade que a queda do estrogênio torna assim mais difícil, né? E o ganho de peso é mais rápido, principalmente na barriga. É mais difícil queimar a gordura, eu sei disso, mas isso não significa que emagrecer seja impossível. Ele só exige algumas estratégias diferentes. O foco deve ser preservar os músculos que aceleram o seu metabolismo, com exercícios de força, né? Isso é muito importante, porque o corpo ele prioriza a qualidade nutricional, ou seja, proteínas e fibras, e o controle da insulina, ou ainda menos açúcar, menos alimentos processados. Com o metabolismo mais lento, precisamos de mais proteína, ou seja, ovos, peixes, tofu e menos carboidratos refinados para manter a saciedade e evitar picos de glicose. Como é que você está na alimentação, hein? Musculação 3 vezes na semana é mais do que eficaz do que fazer muitas horas de cardio. Isso combate a perda de músculo, né? Típica na idade. Vamos começar com uma meta simples, por exemplo, trocar o pão branco por ovos no café da manhã. Uma outra meta, caminhar 20 minutinhos após o almoço. Olha que fácil, viu? São mudanças pequenas, mas que fazem diferença nos hormônios. Dietas radicais pioram tudo nessa fase, porque o corpo interpreta como ameaça e segura a gordura. O segredo é comer mais alimentos de verdade, saudáveis, e não menos alimentos. Eu também ouço a seguinte reclamação: nossa, mas comer saudável é muito caro. É verdade que algumas opções alimentares podem parecer mais caras e eu entendo perfeitamente isso, eu entendo a sua preocupação.
Muitas pessoas pensam assim, mas existem formas de se alimentar bem sem gastar tanto. E eu vou explicar algumas coisas para vocês. Uma alimentação equilibrada na menopausa ajuda a prevenir problemas como osteoporose, diabetes e doenças cardíacas, que podem gerar custos altos com remédios e tratamentos. Ou seja, gastar um pouco mais agora pode significar uma economia grande no futuro. Parou para pensar nisso? Você não precisa comprar alimentos caros. Há várias opções alimentares com preços acessíveis, como por exemplo o feijão, a lentilha, os ovos, a aveia, banana, batata doce, abóbora, couve, sardinha. Enfim, veja, eu listei algumas opções alimentares e são alimentos super nutritivos e bem baratos, diferente dos industrializados, né? Pode parecer que um pacote de bolacha ou salgadinho é mais barato, mas eles não saciam a sua fome e ainda prejudicam a sua saúde. Já um prato de arroz, feijão, ovo, legumes sustenta muito mais e evita gastos extras com os lanches. Compre os grãos e cereais a granel, grãos, sementes, castanhas. Aproveite as frutas e verduras da estação, são bem mais baratas e são frescas. Congele os alimentos para evitar o desperdício. Plante ervas e temperos em casa, como por exemplo hortelã, manjericão, alecrim. Prefira cortes de carnes mais baratos, como músculo ou fígado, que são ricos em nutrientes. Já parou para pensar sobre isso? Em vez de comprar o whey protein, que é caro, você pode usar os ovos ou até mesmo sardinha, que tem proteína de qualidade e ômega 3. Ótimo para a sua menopausa e para a minha menopausa também. Que tal começar trocando o óleo de soja por óleo de girassol ou milho? Ou ainda substituir o refrigerante por água com limão, viu? São mudanças simples que já trazem grandes benefícios para nós mulheres menopausadas. Além da saúde física, comer melhor melhora também o humor, a disposição e a autoestima, o que é essencial nessa fase. Você merece se sentir bem, com certeza. Vamos conhecer o jeito certo de fazer as coisas para emagrecer? Então vamos lá. Mantenha o foco nos nutrientes essenciais, como por exemplo o cálcio e a vitamina D. Considerando que a menopausa aumenta o risco de osteoporose, então dê prioridade para os alimentos ricos em cálcio e ricos em vitamina D, que são importantes para a saúde óssea, como por exemplo o leite desnatado, iogurte desnatado, queijos magros, folhas verdes escuras, como por exemplo couve, espinafre, sardinha, ovos. E uma dica para você, hein? Mantenha a exposição no sol pela manhã, pois isso aumenta também a produção da vitamina D. Segunda dica, as fibras ajudam no controle glicêmico e na saciedade. Há várias fontes de fibras, como frutas, legumes, aveia, quinoa, chia, linhaça, feijões. Olha que interessante. 3. Consuma proteínas magras, pois elas preservam a massa muscular e aumentam a saciedade. Então nós temos como opções o peixe, o frango, o tempeh, os ovos, o tofu, as leguminosas como ervilha, grão de bico. Importante, né? 4. As gorduras boas controlam o colesterol e reduzem inflamações. Então, tenha sempre em casa o uso do abacate, azeite de oliva, as castanhas em pequenas porções e os peixes gordurosos, que também são saudáveis. 5. Eu também recomendo evitar ou reduzir alimentos como açúcar, pão branco, doces, refrigerantes, gorduras saturadas das carnes e do leite integral, né? E as gorduras trans encontradas nos alimentos ultraprocessados,
que elevam o colesterol ruim. Eu também recomendo que você evite o excesso de sal, pois promove a retenção de líquidos e o surgimento da pressão alta. Sexto ponto que eu indico aqui. Que tal algumas estratégias práticas para perder peso em relação às refeições? Eu sugiro fracionar as refeições em 5 ou 6 pequenas refeições durante o dia, para controlar a fome e o metabolismo. Também, mastigar devagar vai ajudar na sua digestão e percepção da saciedade. Mantenha o horário das refeições e a hidratação. A hidratação deve acontecer em torno de 2 litros de água ou chás por dia. Evite sucos industrializados e também é importante planejar as suas refeições, sem precisar ficar beliscando entre uma grande refeição e outra. Mantenha uma rotina de atividade física. Então, tente combinar a alimentação com exercícios de caminhada e musculação para melhorar o seu metabolismo e fortalecer os ossos. A menopausa é uma fase de adaptação, mas com escolhas alimentares inteligentes, é possível controlar o peso, reduzir riscos de doenças e melhorar a qualidade de vida, da sua vida. Bom, por hoje é isso. Eu espero ter feito diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês coloquem em prática todos esses ensinamentos. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais!